que é a morte do Flávio Miliacci, esse grande ator, não é? Só hoje o corpo dele foi retirado lá do sítio onde, infelizmente, ele foi encontrado morto. A família ainda está tocando todos os procedimentos, é um momento extremamente difícil, mas está acontecendo uma coisa que está deixando a família mais traumatizada. Aliás, já deixou o filho do Flávio Miliacci, inclusive, falando sobre isso, vazamento de fotos do corpo do ator, o que é um absurdo. E a gente já viu tantas vezes isso acontecer, não é mesmo, gente? Eu não esqueço as do Cristiano Araújo. Nossa, né? Aquela eu acho foi que traumatizante, horrível, né? horrível. Aquilo foi traumatizante. Foi traumatizante mesmo. Não sei como as pessoas têm coragem de fazer uma coisa dessa. Não, e eu acho que das primeiras que eu lembro foi dos Mamonas Assassinas. Sim. Que eu me lembro de um requinte de crueldade. Quem tira foto é um requinte de crueldade tão grande. Para que você quer aquele momento? Quando a gente tira foto, a gente quer guardar um momento. Sim. Aquele momento você quer esquecer. Exatamente, não quer nem ver, não é? As pessoas preferem não ver. O que você quer fazer, diretor? Quer ir para o Rio agora? Não? Então tá bom. Vamos para o Rio de Janeiro, então. Felipe Campos também, só fechar a sua opinião. Não, quero ouvir. Você quer ouvir? Então, ele tem, o Alessandro Lobianco tem muitas coisas para contar. Falou com o filho do Flávio Miliacci. A gente vai te mostrar também como é que ele está se sentindo em relação a esse assunto. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, Sônia, além de ter que lidar, né, com a triste notícia da morte do pai, o Marcelo, que é o filho do Flávio, agora está tendo que lidar com as fotos do corpo do pai que foram disseminadas aí de forma criminosa e cruel pela internet. É crime, é vilipêndio de cadáver, isso é tipificado no Código Penal. Então, Sônia, como você bem falou, a gente conversou hoje com exclusividade mais cedo com o Marcelo, ele encaminhou até um áudio pra gente relatando como está se sentindo nesse momento, e ele diz que realmente ele vai processar o Estado, gente, pelo vazamento aí dessas fotos do corpo do pai. Isso porque ele já contratou o advogado Silvio Guerra e ele relatou pra gente o seguinte: o corpo foi encontrado pelo caseiro e o caseiro acionou a polícia militar. Na ocasião, chegou ali primeiro 2 agentes da polícia militar e esses 2 agentes teriam feito ali dentro de uma casa, né, um âmbito privado, sem autorização da família, teriam feito essas fotos e postado inicialmente num grupo do WhatsApp. Desse grupo do WhatsApp, isso acabou se disseminando aí pelas redes sociais. O Silvio Guerra, que é o advogado contratado pelo Marcelo, já se manifestou publicamente, Sônia, e soltou esse comunicado aqui que eu vou ler agora. Tá. Foi uma violência, um desrespeito. Estarei tomando todas as medidas judiciais cabíveis em face dos 2 agentes do Estado, 2 policiais militares que divulgaram a foto do meu cliente em condições que se encontrava dentro do seu quarto após suicidar-se. Esses policiais carregam a bandeira do Estado em suas fardas. Além de vilipêndio de cadáver elencado no Código Penal, buscaremos em face do Estado danos causados pela absurda, abusiva e mórbida divulgação da foto do meu cliente, já falecido, violando a sua imagem, o luto da família, amigos e fãs. Ressaltamos que a fotografia foi feita dentro da propriedade privada, sem autorização da família e divulgada em redes sociais. O filho do Flávio, Marcelo, já se manifestou no sentido de doar a indenização caso seja reconhecida aí pela Justiça. Sônia, esse é o comunicado do Silvio Guerra, achei um comunicado bem coerente mesmo para rechaçar de imediato tantos os possíveis sites que possam replicar esse tipo de foto. E a gente considerando que a receptação desse material ilegal também é crime, né? Claro. Previsto no Código Penal. Então, cuidado, se você está recebendo isso e achando que não tem problema nenhum guardar ou armazenar esse tipo de imagem, isso é crime também. Nós conversamos, Sônia, com o Marcelo hoje cedo. Eu pedi para ele se seria possível ele encaminhar para a gente, para o nosso programa, um áudio relatando como ele está se sentindo, tendo que lidar com isso ainda depois de tudo, e ele encaminhou isso aí pra gente. Certo, nós vamos já colocar no ar esse áudio do Marcelo, o filho do Flávio Miliacci, para vocês, mas antes eu queria que você me dissesse em relação ao adeus, a despedida, como é que vai ser, já tem alguma informação?
Olha, Sônia, eu tive a informação que o corpo chegou recentemente no Rio de Janeiro, mas há uma grande dificuldade ainda, segundo a sobrinha me passa, de marcar certinho o horário. Eles estão aguardando porque, em razão do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, há uma fila nos cemitérios para enterrar familiares e eles estão priorizando os enterros iniciais de quem foi vítima do Covid para já isolar esses corpos. Claro. E são enterros que você tem que isolar também certas partes ali do cemitério. Então, tá um processo muito lento em razão dessa fila de espera. Nossa, meu Deus, mas não pode, né? Não pode levar esse sentimento de culpa, né? Não, de jeito Não pode, nenhum. de forma que alguma. Isso? É uma decisão, né, muito pessoal, muito repentina, de uma pessoa num estado de desintegração emocional, realmente. Às vezes as famílias fazem tudo que elas podem fazer, mas é uma coisa tão forte, é um impulso de morte tão forte dentro da pessoa, que a coisa acaba se consumando mesmo. Ninguém poderia fazer absolutamente mais nada. E foge do controle, né? Ninguém consegue vigiar outra pessoa por 24 horas. Não mesmo. Infelizmente aconteceu. As pessoas também têm que ter consciência de que naquele momento em que a família ou o caseiro ou alguém aciona a polícia, é justamente para dar início aos trabalhos. Claro. Compete ao perito registrar, fotografar para possível análise o que aconteceu. Agora, registrar um momento, encaminhar isso num grupo de WhatsApp. Daqui a pouco, pessoas do próprio município já tinham esta imagem no grupo de bairro, de moradores. E aí isso se dissemina igual o rastro de pólvora. Mas assim, a gente tem que pensar direito no que vai fazer. Se não é da sua alçada, para que registrar esse momento? Só para mostrar, olha, estou aqui cobrindo um caso de um rapaz que era da Globo? Mas, não tem fundamento isso. O Marcelo, né, a família vai entrar com processo, a causa já está nas mãos do Dr. Silvio Guerra, né, Lobianco? E quem fez vai pagar por isso, gente. É causa ganha. Nossa, é causa ganha. Gente, fala. É muito fácil entender o que está se passando na cabeça do Marcelo, que ele até me deu um detalhe quando estava conversando comigo, que é fácil a gente entender. Ele me contou, gente, que quando o caseiro informou que o pai estava nessa situação no quarto, ele tomou a decisão de não querer ver o pai nessa situação. Ele não entrou no quarto. Quando o corpo chegou no IML, foi colocado para o Marcelo a opção que, se ele não tivesse coragem, isso não fosse fazer bem, ele não precisaria ver o corpo do pai. O reconhecimento poderia ser feito sem que o Marcelo visse, porque o Marcelo optou por ter uma imagem do pai vivo. Então, olha o absurdo. Essas fotos caem na internet e, de repente, o Marcelo clicando ali no Google e tal, pode, de repente, sem querer abrir, ver o pai nessa situação, e ele não quer ver o pai nessa situação. Então, é uma situação muito delicada, gente. Com toda certeza, viu? Felipe, você não tinha falado. Olha, eu acho assim, que isso é de uma morbidez, de uma história absurda, porque não tem nexo, né? Você agir dessa forma, principalmente a gente sabendo que tem entes queridos, preservar a própria identidade da própria pessoa que faleceu, sabe? Eu acho isso descabível, assim, completamente fora de cogitação e de controle, até porque quem faz isso eu acho que também já não deve bater bem, né? Porque vai fazer o quê com uma foto dessa? Só espalhar pela internet? Ou com a intenção que algum veículo... prazer, ou né? com a intenção que algum veículo vai comprar? Meu amor, hoje em dia veículo não compra esse tipo de história, né? Ninguém vai não se publicar usa esse mais tipo de coisa. esse tipo de questão. E tem outra coisa que eu quero falar para o Marcelo, para o filho dele. Marcelo, não se culpe. Eu acho que às vezes as pessoas elas decidem a hora, principalmente no caso do teu pai, que eu achei extremamente triste. Infelizmente ele tomou essa atitude, mas eu acho que as pessoas elas decidem a hora, talvez, que elas querem partir, no caso dele, sabe? E ele decidiu, ele achou que ali era o momento de encerrar. E ele foi assim que ele fez, sabe? É uma pena, porque a gente sabe que existe ajuda, que existem profissionais, que a gente pode dar um suporte, mas a gente nunca sabe o que está passando pela cabeça da pessoa. Pela cabeça do outro. Né? Cada um é dono da própria história. Então, infelizmente, história. aconteceu. Mas não se culpe, porque senão você vai levar esse peso para o resto da sua vida. É verdade, né? mesmo, viu?
Fala, Thiago. E a gente nunca, por mais que isso aconteça, eu me lembro sempre da Leila Lopes, né? Sim. Que ela Sim. deixou o nosso Amiga, nome na né? carta. Ela deixou uma carta Né? também. Não, e ela deixou o nosso nome na Sônia, carta. ela cita o meu nome e o nome do Thiago. O nome do Thiago, eu lembro, a gente leu a carta dela, né? E o mais, né, que você fala assim, gente, mas o que acontece? Um monte de gente, eu vi que você ontem publicou no teu Instagram, um monte de gente criticando, tal. Foi hoje. Foi hoje? Eu li, o pessoal assim, julgando porque ele tinha se matado. Que eu falei, puxa vida, ele fez todo um trabalho, que ele foi embora, mas para mim ele está sendo aplaudido de pé, porque foi muito digna a trajetória carreira dele. Pela carreira Não dele. é a atitude Aí o pessoal dele. começa, como aplaudir alguém que tira a própria vida, esse tipo de coisa? Eu falei, gente, olha, ele já deve estar num outro plano, conversando com Deus, e não somos nós que vamos nos meter nessa conversa. O que é isso agora? Não, só uma consideração que esse vilipêndio de cadáver, Sônia, é um crime que não é cometido somente contra a memória do Flávio e contra os familiares. Isso é um crime cometido contra os fãs mesmo. Aqui eu vou dar um exemplo. Eu, quando era criança, eu era fã do trabalho da Daniela Pérez, adorava, tinha imagens lindas da Daniela Pérez trabalhando nas novelas. E quando foi publicada a foto da Daniela naquela situação no Matagal ali, esfaqueada, aquela foto, Sônia, até hoje, tesourada, quando eu lembro da Daniela como fã, essa foto ela se sobrepõe a todas as lembranças, sem eu querer lembrar disso, vem essa imagem na minha cabeça. Então isso é um crime contra os fãs que não querem acessar isso pela internet e acabam recebendo. Exatamente, eu lembro da Daniela Pérez, foi meia página E ontem do jornal, o primeira Lobianco- página dos jornais, a menina morta. E Vamos ontem lá? o Lobianco comentou uma história que ele trazia muito a questão lúdica, Tá, né? Como claro. um ator que mensagem de trabalhava alegria muito também. com a encenação lúdica. E ver depois ele nesse estado. De não jeito vale. nenhum. Vamos pro áudio do Marcelo, então, Lobianco? Vamos lá? Então Vamos lá, Sônia. Bom dia, amigo. Tudo bem, Lubianco? Realmente foi muito desagradável tomar conhecimento disso nesse momento tão triste que pessoas são capazes de fazer o que fizeram, né? E o pior, pessoas que representam o estado do Rio de Janeiro, policiais militares, fotografarem uma cena dessa, é o fim dos tempos mesmo, né? É a total falta de respeito, de compaixão, de respeito até pela morte em si. O advogado disse para mim que isso é o crime de vilipêndio de cadáver. E, infelizmente, eu vou ter que entrar na justiça contra essa morbidez feita pelos policiais. Eu espero que eu nunca veja essa foto, porque eu não gostaria de vê-la, não gostaria que minha família visse. Não gostaria que as pessoas que gostavam do Flávio, que admiravam, que viram ele vivo, se emocionando, fazendo graça, vissem essa imagem horrível que eu me recusei a ver. Quando eu cheguei, eu me recusei a entrar no quarto onde tinha acontecido o fato. Quando eu fui no Instituto Médico Legal, o funcionário disse que eu não precisaria ver a imagem do meu pai morto para reconhecê-la, fazer o reconhecimento. E eu espero que eu tenha a sorte de nunca me deparar com essa imagem que esses dois policiais colocaram na rede social. Um abraço para você, Sônia, e obrigado. Um beijo para você e um abraço para você, Lobianco, e para toda a equipe do programa. Tá aí, obrigada a você, Marcelo, por ter falado com a gente numa hora tão difícil quanto essa, tá? E todo o nosso apoio, solidariedade e realmente respeito por esse momento trágico que você e sua família atravessam, infelizmente, e a gente, né, como público, como fãs, admiradores do Flávio, também, tá todo mundo aí de luto. Você disse que ele ainda te mandou um outro recado, qual foi, Lobianco? Pois é, Sônia, eu vou ler aqui rapidamente Tá a bom. íntegra desse comunicado.
Eu sabia que o meu pai era muito querido pelo Brasil inteiro. O que eu não fazia ideia era de quanto eu tinha amigos, pessoas que ontem e hoje se preocuparam em me dirigir palavras de consolo, de otimismo e de resignação. Ex-colegas de trabalho, das escolas, da faculdade, do meu bairro e muita gente que sequer conheço pessoalmente. Essa é a melhor parte desse capítulo. Meu pai fez o que fez a nossa revelia. Pegou um táxi, foi para o sítio enquanto eu cuidava da minha mãe no último domingo, sem nos avisar, sem se despedir. Ele sempre me dizia que não aguentava mais viver num mundo como esse e sentir seu corpo deteriorar-se rápida e irreversivelmente pela idade avançada. Pouco escutava e enxergava. Abre aspas, como ele dizia, daqui para frente só vai piorar, fecha aspas. Ele me dizia, enquanto eu buscava todos os argumentos possíveis para lhe mostrar que ainda havia muita coisa boa reservada para ele, como o prêmio de melhor ator de televisão de 2019, que incrivelmente ele ganhou aos 84 anos de idade, e como ver no cinema o documentário sobre sua vida e sua carreira que estamos preparando para breve. Mas meu pai tinha uma inteligência enorme e era difícil demovê-lo de alguma coisa em que acreditasse. Infelizmente, ele agora é para nós só uma imensa saudade e lembranças maravilhosas. Lembradas de alguém que me ensinou o que é amar um ofício. Alguém que me mostrou a magia da criatividade, me fez ver que a maior prova de amor que se pode dar a uma pessoa é respeitar suas convicções, suas decisões, seu jeito de ser e também de não ser. Por isso, hoje, respeito o ato de extrema coragem que meu pai teve na madrugada de ontem, fazendo o que acreditava ser a única coisa a fazer. Tentei impedir de todas as formas, sofro agora e sofrerei para sempre por não ter conseguido, mas entendo sua decisão. Agradeço de coração a todos que me enviaram mensagens, fizeram um bem enorme a mim e a ele, onde quer que ele esteja nesse momento. E aí ele faz só um reforço que contratou, né, o advogado Silvio Guerra para lidar aí com essa questão do vilipêndio de cadáver, Sônia. Tá certo. Bom, que melhor que a essa altura ele já tenha entendido, pelo menos, o pai, né? O gesto do pai, acho que eu acho que nessa hora, acho que é um misto de todos os sentimentos, mas eu acho que a única que ele não pode levar realmente é a culpa. Eu acho que a culpa nesse momento, assim, não é o sentimento mais legal, entendeu? Eu acho que a tristeza sim, o desespero não, né? Eu acho que nesse momento o que vale realmente é estar perto de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e não carregar essa culpa não, porque se eu tivesse agido, se eu tivesse feito, e quem está com a ideia fixa vai fazer. Vai, como agora a gente ficou sabendo, através dessas palavras do Flávio, nesse recado para o Lobianco, o Flávio tinha tomado uma decisão de caso pensado. Ele pegou um táxi, ele não se despediu de ninguém, ele foi sozinho para o sítio, ele foi escondido, na verdade, porque ele já sabia o que ele iria e o que ele queria fazer, que era, para ele, era o momento do ponto final. E foi isso que aconteceu realmente, não é? Eu sinto muito mesmo, mas volto a dizer, a gente está vivendo numa fase onde as pessoas estão confinadas, né? Onde nós não sabemos o que vai acontecer também. E às vezes tem muitos que às vezes infelizmente não tem um suporte emocional para aguentar. Tanto que ele fez um vídeo, que eu achei tão bonitinho esse vídeo ontem que me mandaram, inclusive foi esse meu amigo também lá de Rio Bonito, que daí depois eu consegui falar com ele, que eu não sabia se era um vídeo, se ele tinha falado com ele, se era uma live, mas parecia que ele estava fazendo um vídeo conversando com alguém. E esse vídeo, eu achei ele tão triste, assim, sabe? Ele falando realmente do ator, que o ator, ele só precisa sentir, que o ator, ele vive da emoção. Esse, se eu não me engano, foi o vídeo quando ele ganhou de ator, né? O prêmio da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, é do ano passado. Ele já vinha meio nessa batida, mas ele fala sobre o trabalho do artista, a necessidade de um artista. Muita gente colocou esse vídeo na internet como se ele tivesse gravado poucos dias antes da morte. Não é isso, gente. Esse vídeo é de 2019,
2019. Ele não estava bem, ele não pôde vir para São Paulo receber o prêmio, mas aí é que ele gravou essa mensagem. Vamos ver agora, tá, Lobianco? Vamos lá. Vamos lá. Eu queria aproveitar também, dar um recado para as autoridades. Com toda a humildade que eu peço, deixem o ator em paz. O ator não oferece perigo. O ator é um sonhador, sabe? E ele não oferece perigo nenhum. Ele quer sonhar só. Ele quer conhecer outros mundos. É isso que é o ator. A própria sociedade, ela tem os seus mecanismos para rejeitar ou aceitar as ideias do autor. Então, deixem ele em paz, por favor. Muito obrigado. Tá aí, estava querendo liberdade, paz, o direito de sonhar, que segundo o Flávio Miliaccio, era o que todo artista busca, o que todo artista procura. Se eu não me engano, é você, Felipe, que tem a última cena dele, uma participação em TV? Isso, Conta, isso. Então, o que é? Na verdade, assim, a última cena que ele participou foi no Isso é Muito a Minha Vida, no Se Joga, que era aquele quadro do Paulo Vieira. Do Paulo né? Vieira, é verdade. E ele participou lindamente, enfim. E ontem, conversando também com o pessoal, me disseram e confirmaram realmente que foi a última participação dele na televisão. E detalhe, o Paulo Vieira estava fazendo um quadro justamente para colocar o Flávio Miliaccio também no elenco. Já estava pensando numa possibilidade dele vir também. Que seria? A gente tem aí essa última cena dele ou não? Tem? Então vamos ver. Essa eu não conheço. Vamos lá. Ônibus de graça só até 7 anos, entendeu? Eu sei, mas ele tem 7 anos. Ele tem 7 anos. Fala pra ele, neném. Eu tenho 7 anos. Na verdade, eu tenho 6,5. Eu vou fazer 7 em maio. Em maio. Parabéns. Tá aí, essa é a última cena que a gente tem do Flávio Miliaccio e um momento de humor, de leveza, como parte do programa Se Joga, quando o Paulo tinha o quadro lá, né? Ele escolheu o Flávio Miliaccio. Redes sociais.